nossos votos de muita paz. Nas reflexões que faremos essa noite, nós não teremos o intuito de abordar o perdão de forma ingênua, como se ele fosse uma pétala que pudéssemos a qualquer momento arrancar e entregar a quem nos feriu. Quem dera fosse simples assim. Nós iremos fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada e iniciaremos as nossas reflexões de hoje com base no primeiro livro da Bíblia hebraica, o livro de Gênesis, onde veremos Caim, aquele personagem arquetípico, retrato do homem envenenado pelo egoísmo, envenenado pelo orgulho, após matar o seu irmão, conforme está registrado no capítulo 4, versículo 9, quando o Senhor pergunta: Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele responde: não sei, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Essa foi a resposta. E quando ele é expulso da terra, ele mesmo confessa: minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, hoje tu me banes do solo fértil, tereis de ocultar-me longe de tua face, e serei um errante fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar, me matará. E Deus lhe diz: quem matar Caim será vingado 7 vezes. Quem matar Caim será vingado 7 vezes. Se naquela época, 3.600 anos atrás, quando foi escrito o primeiro livro da Bíblia hebraica, as pessoas já tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir, compreenderia essa passagem. Porque foi daqui que nasceu, que surgiu o olho por olho, o dente por dente, a lei de Talião. Continuando, e Deus colocou um sinal sobre Caim, a fim de que ele não fosse morto por quem o encontrasse. 6 gerações depois, 6 gerações, porque Caim conhece a sua mulher, ela concebe, dá à luz a Enoque, Enoque dá à luz a Irade dá à luz a Meujael, Meujael dá à luz a Metusael, Metusael dá à luz a Lameque. Ou seja, 6 gerações depois, Lameque vai encontrar Caim, conforme está lá registrado nessa Bíblia hebraica, no Velho Testamento. E Lameque, ele segue a herança paterna e assassina não só homens, mas também crianças. E ele mesmo diz, está lá no capítulo 4 ainda, no versículo 24: eu matei um homem por uma ferida e uma criança por uma contusão. É que Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7, conforme está registrado. E assim, através dessa herança de Caim, essa herança de Lameque, nós, ao longo de dezenas de encarnações, nós introduzimos um elemento espúrio, um elemento não legítimo na revelação divina, um caminho marginal daquele proposto pela providência, pela sabedoria e pelo amor divino. O caminho do olho por olho, dente por dente. Esse foi o caminho marginal que nós escolhemos seguir. Não é da lei, foi o que nós criamos, o que nós escolhemos. Nenhuma proposta de vingança partiu do Criador. Nenhuma proposta de vingança partiu do Criador. Quem gerou a vingança foi a culpa de Caim, 7 vezes. Foi a culpa de Caim. Quem gerou a culpa 70 vezes 7 foi um descendente de Caim. Mas isso não faz parte da lei de Deus. Isso não está na lei.
Não foi Deus quem criou. O fato é tão curioso, que no livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele retrata um diálogo entre Jesus e o seu apóstolo Tiago Menor. Aquele apóstolo que ficou em Jerusalém aferrado aos princípios da lei. De todos os apóstolos, era o que tinha mais apego aos princípios da lei judaica. E depois de Jesus conversar com Nicodemos, explicar todo aquele mecanismo de redenção, mecanismo de purificação de alma, quando Nicodemos pergunta a Jesus o que é necessário para ver os céus, para adentrar no reino de Deus, e Jesus lhe responde que não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, depois de Jesus explicar todo esse mecanismo da purificação da alma através das vidas suscetíveis, ainda que Jesus falava através de parábola, numa linguagem profundamente simbólica, porque a verdade pede ouvidos dignos. A verdade é acessível, mas ela precisa ser acessada. Ela não brota nas campinas. É preciso merecimento. E depois de ouvir toda aquela explicação, Tiago, segundo Humberto de Campos, externando a alegria do seu entendimento, ele se volta para Jesus e diz: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. De vez em quando algumas pessoas me perguntam, quando as pessoas iniciam na doutrina espírita: Cristiano, como é que funciona? Porque se eu matei uma pessoa, uma faca no coração, e existe a lei de causa e efeito, quando o assassino reencarnar para expiar a sua falta, ele vai ter que morrer com a faca no coração. E aí vai estar se gerando um outro assassino. Isso nunca vai ter fim. Então percebam, depositários das bênçãos da terceira revelação, depositários das bênçãos, das revelações trazidas pela doutrina espírita, ainda pensam dessa forma. Porque eu já vi muitos espíritas, sim, imaginarem que é exatamente assim que acontece. Exatamente a lei de Talião, que se era utilizada há 3.600 anos atrás. E Tiago Menor também tinha essa pulga atrás da orelha, porque ele fala que compreenderia, depois da conversa de Jesus e Nicodemos, o mecanismo do resgate. Como é que se dá o resgate? Não é possível ver o reino do céu se não nascer de novo. Mas ele ainda não compreenderia essa questão da lei de causa e efeito, porque ele ainda não tinha compreendido a essência do ensinamento de Jesus. Ou melhor, ainda não tinha compreendido o principal ensinamento de Jesus. Mesmo pensamento de Caim, mesmo pensamento de Lameque, Tiago demonstrava ter. Se eu matei, tenho de ser assassinado. Se eu ferir, tenho de ser ferido. Mesmo pensamento. E Humberto de Campos continua: o mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu os discípulos, perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Perguntou Jesus. Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Foi o que Tiago respondeu a Jesus. E o que Jesus respondeu a Tiago? Também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos? Porque o que Nicodemos tinha respondido? Nicodemos tinha retrucado também. Mas como é possível uma pessoa já adulta ficar neném e entrar no ventre da mãe? Foi quando Jesus falou: tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E Tiago estava procedendo como Nicodemos, segundo Jesus. Também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos? Replicou Jesus com um generoso sorriso.
Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não têm sentido. Por falta de vivência do Evangelho, os homens raciocinam, mas não sentem. Ainda não ponderastes, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Nas falas de Jesus. Ainda não ponderaste que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, acima do não cobiçarás, está, entre aspas, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. A maioria não tinha ainda apreendido, não tinha absorvido essa essência do ensinamento. Jesus continua: como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranham a exiguidade de visão espiritual, exiguidade é estreiteza, contudo, não estranham a estreiteza de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo. Todas as criaturas têm lido e estudado o Evangelho com estreiteza de visão espiritual. O Evangelho naquela época, a Bíblia hebraica, que para a gente é o Velho Testamento hoje. Com exiguidade, com estreiteza de visão espiritual. Investigando as revelações do céu, com o egoísmo que lhe é próprio, organizar a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E entretanto coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão de pecados. Esse é o ponto principal que eles não tinham compreendido. O amor cobre uma multidão de pecados. Se eu assassinei alguém com uma faca no coração e eu proceder com amor a partir daquele momento, quando for no momento da expiação, a segunda fase do processo de reparo, a minha dívida terá reduzida, o meu sofrimento será atenuado e eu não necessariamente terei que morrer com a faca no coração. Posso sofrer um infarto, posso ter um problema no coração, mas não morrer assassinado. Consequentemente, não se gerou um novo assassino, dando por fim a ideia da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Essa essência é que as pessoas ainda naquela época, e muitas ainda hoje, é que não conseguiram absorver. Continua Jesus: se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos. O verdugo e a vítima são os dois filhos de Deus, filhos de um mesmo Pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Basta que ambos sintam isso. Se a gente compreender essa essência, a gente vai esquecer que essa lei vai sempre haver escândalos e vai sempre haver sofrimentos para se cumprir. Não necessariamente, porque quando a lei de amor estiver sendo aplicada, paulatinamente o escândalo e o sofrimento irá ser dizimado do mapa terrestre. E em resposta a esse ciclo do olho por olho, dente por dente, ao ciclo de fazer justiça pelas próprias mãos, que a providência divina tolera e respeita, de vingar 70 vezes, 7 vezes, Jesus contrapõe o perdão 70 vezes, 7 vezes. Que a gente lembra quando Simão Pedro perguntou a Jesus: eu devo perdoar quantas vezes uma ofensa recebida? Até 7 vezes? Por conta do Velho Testamento, que eles tinham conhecimento. E Jesus, falando a mesma língua deles, não digo 7 vezes, mas até 77 vezes, para contrapor o que eles até o momento tinham aprendido em relação
a Caim e a Lameque. Muitas vezes a gente não compreende por que Jesus usou 7, não usou 8, não usou 9. Porque Jesus tinha que se adaptar a sua fala aos seus ouvintes. Jesus sabia do entendimento das pessoas em relação ao acontecimento de Caim e Lameque. E ele usou essa analogia para poder falar quantas vezes que deveríamos perdoar. E esse perdão deveria ser um perdão corajoso. Um amor verdadeiro que nos purifica no fogo mais alto. No fogo mais alto, porque é preciso ter muita fé. É preciso ter muita coragem para perdoar. Muita coragem para romper o ciclo das agressões mútuas. Porque essas agressões passam de encarnação após encarnação. Ora somos agressor, ora somos agredido. Chega um momento que a gente nem sabe mais quem foi que começou. Um vai ter que dar o basta. Um vai ter que colocar um fim nesse ciclo. Por isso que é necessário muita coragem, por isso que é necessário muito amor, para se colocar o fim do ciclo. A lei de Talião, é bom a gente ter em mente que é uma lei humana para conter o absurdo da desproporção da vingança. A lei italiana foi criada para harmonizar o ímpeto da vingança. Porque naquele tempo que se criou a lei, se alguém arrancava um olho, o vingador matava a família inteira. Não bastava vingar-se apenas do seu algoz. A vingança era desproporcional. E aí foi criada a lei do talião para poder a pessoa ter claramente em mente que a única pessoa que deveria sofrer é aquela pessoa que cometeu. Então, era uma lei criada para as mentes bárbaras do passado. E muita gente ainda tem a ideia da lei do talião para o presente. Porque essa lei, esse desejo, esse ímpeto de vingança, até hoje é desproporcional. Até hoje. Porque isso não é passado. Isso é presente. Quantos de nós aqui não estamos na 15ª, na 20ª reencarnação com as mesmas pessoas, apenas trocando de posição? Ora agressores, ora agredidos. Quanto tempo trocando de posição? Hoje não há mais agressores e vítimas. Depois de tanto tempo trocando de posição, o que há é parceiros de infortúnios. Não existe mais agressor e agredido depois de tanto tempo. E não raro encontramos cônjuges, marido e mulher, que já estão casados pela 11ª, pela 12ª vez, trocando farpas. Resgata o que feriu para ferir depois. É apenas uma troca num jogo sinistro de olho por olho, dente por dente. Você me feriu, eu vou te ferir. Você me feriu, eu vou te ferir. Aí o agredido sente desejo de ferir. Depois ele é ferido pela vingança. E fica nessa troca, encarnação após encarnação. Quando Desmond Tutu, ministro de Nelson Mandela, arcebispo anglicano, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, depois dos horrores do apartheid, quando foi chamado por Nelson Mandela, naquela posição de Nelson, onde ele dizia: eu não retribuirei, não retribuirei o que recebi, porque transformaremos a África num país de mutilados, se implantarmos o olho por olho, o dente por dente. Nós queremos uma África livre. Já pensou se Nelson Mandela instituísse o olho por olho, dente por dente? Estaria em guerra até hoje, não é verdade? Então ele chama para ocupar o lugar de honra em sua posse para presidente da África do Sul,
do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Quem que ele chama? Os seus carcereiros. Nelson Mandela chama os seus carcereiros, os homens que o vigiaram na prisão. E Desmond Tutu estabelece um ministério chamado Ministério da Verdade e da Reconciliação. Ele colocava supostos algozes e supostas vítimas no mesmo cenário, para que eles pudessem confessar-se uns aos outros, para que eles pudessem pedir perdão uns aos outros e encerrar esse ciclo. E é disso que nós estamos falando. Encerrar o ciclo. É profundo. Mas talvez alguém pergunte: quando que começou? Quem começou? Eu respondo: importa. Hoje, importa saber realmente quem começou ou quando que começou? Quem errou lá atrás, 10, 15 encarnações, 20 encarnações atrás? Quem começou? Em tanto tempo. Será que não já está na hora de a gente começar a prestar mais atenção na essência do Evangelho e de fato colocar em prática? Demanda esforço? Demanda. Demanda esforço compreender o outro? Demanda. Principalmente se a gente não sabe quem começou, demanda mais ainda. A gente fica uma necessidade: quem começou? Porque eu quero saber se eu tenho razão. Porque se ele começou, ele tem que pedir desculpa. É ele que tem que tomar a iniciativa de querer apaziguar. Mas importa. Será que a gente vai conseguir, em tempo, se amadurecer espiritualmente, ao ponto de enxergar o espírito infantil habitando um corpo de adulto? Para assim conseguir compreender todas aquelas ações equivocadas que ele tem cometido em nossa direção? Porque é necessário um amadurecimento espiritual através da oração, da instrução evangélica, da boa ação. Se a gente conseguir colocar em prática, com assiduidade, com disciplina, com perseverança, a oração assídua, a instrução, o estudo e a boa ação, a gente vai conseguir amadurecer espiritualmente ao ponto de conseguir enxergar um espírito infantil habitando o corpo de adulto. E a partir desse momento, nós não iremos mais esperar de um calouro as condutas de um veterano. Porque normalmente quando nós ficamos angustiados, quando nós nos sentimos ofendidos, a gente não para poder querer se corrigir interiormente. A gente sempre fica remoendo aquela ofensa. Sempre o nosso egoísmo está levando a gente a conduzir o seguinte raciocínio: ele está errado, ele tem que vir pedir desculpa. Se ele não se corrigir, a nossa vida vai ser um inferno. Sempre é o outro. Olha só essa análise. Todos nós temos uma estrutura psíquica. Cada um tem uma estrutura psíquica diferente do outro. Não existem estruturas psíquicas idênticas. Não existem. São acúmulos de experiência que definem essas estruturas psíquicas, como se fosse um DNA do espírito. E existem DNAs diversos, estruturas adversas. Então tem uma pessoa que nunca cruzou comigo em nenhuma encarnação, só que alguma coisa nela, naquela pessoa, uma conduta, uma fala, me incomoda. É onde eu falo: meu santo não bateu contra aquela pessoa. Mas o problema é de quem? Dela? Meu. Se meu santo não bateu, a minha estrutura psíquica, a minha história espiritual é que vai explicar. Então eu que tenho que me corrigir. Um exemplo: digamos que na encarnação passada
eu fui escravo, e o meu capataz tinha determinados tipos de comportamento. Sofri muito na mão daquele capataz. Me chicoteou, me torturou, arrancou minhas unhas com alicate, todo tipo de tortura. Me cegou os olhos para eu não fugir. Desencarnei. Reencarnei. Qualquer pessoa que cruzar o meu caminho, que tiver mais ou menos algum tipo de comportamento semelhante ao que o meu capataz tinha naquela encarnação anterior, eu não sei porquê, mas vou ter uma repulsão. Porque inconscientemente, nos meus arquivos perispirituais, eu vou estar buscando mais ou menos aquilo que me causou trauma, aquilo que me feriu. E aí, se eu for conviver com as pessoas, se ele for um colega de trabalho, for um colega de casa espírita, for um vizinho, for um primo, o que vai acontecer? Vai ser o tempo todo aquela desafinidade. O santo parece que nunca vai bater. Mas não que eles tenham tido alguma ranhura do passado. É porque cada um tem uma estrutura psíquica, tem uma vivência que nessa encarnação não está batendo, não está encaixando. São as tais desarmonias psíquicas. Desarmonia psíquica, não desajuste do passado entre ambos. Einstein tem uma frase interessante que ele fala: o universo de cada um se resume no tamanho de seu saber. Se alguém me fala alguma coisa sem intenção de me ferir e me fere, o problema é de quem? Meu, né? Eu estou na escola, se eu fosse evoluído eu não estaria na Terra. Se alguém fala sem intenção, a pessoa nem sabe que me feriu. Já aconteceu com Chico Xavier. Chico Xavier ficou sabendo que tinha uma pessoa que estava com raiva dele, com ódio, deixa eu falar, e eu nem tinha ideia porque ele não pensou duas vezes, chegou na casa da pessoa, bateu na porta. Eu não sei o que eu fiz, mas a gente pediu perdão. Não sei nem preciso saber, mas eu pedi perdão. Seja o que eu tiver feito com você. E ele respondeu: não vou te perdoar. De jeito nenhum. Continuou com ódio. Bateu a porta na cara do Chico. Chico voltou. E Emmanuel falou: Chico, fique com sua consciência tranquila, porque sua parte você fez. Você foi lá e pediu perdão, mesmo sem saber o motivo. Quantos fariam isso? Chico já fez o que poucos fazem, né? A pessoa que estava sentindo ódio, de quem é o problema? É da pessoa que está sentindo ódio. Então, quando alguém fere a gente sem intenção, porque normalmente a gente não consegue ver a intenção, a gente só costuma ver a ação, me feriu. Essa foi a ação. Mas a intenção qual foi? Não é isso que importa? Às vezes a pessoa falou de um determinado modo que feriu você, mas não feriria outro, porque a estrutura psíquica de um é um, de outro é outro. Então onde é que está o problema? Se o que ele falou feriu um, mas não fere outro. Um tem espírito mais esportivo, outro tem espírito mais austero. Um tem uma vivência de vida que já foi ferido naquele aspecto, então aquilo ali feriu ele. Agora o outro tem responsabilidades? Tem. Porque quando o outro souber que aquele campo de assunto, aquela natureza de assunto, pode ferir determinada pessoa, ele tem que se esquivar. Respeitar os sentimentos alheios. Mas isso depois que o outro souber. Agora, qual é a natureza humana? Porque muitos se enganam em relação à nossa natureza. Quando eu falo nossa natureza, a natureza de quem habita a Terra hoje. Porque nós não somos seres, ao contrário do que muitos pensam, nós não somos seres de natureza pacífica que ficamos agressivos quando contrariados. Não. Nós somos seres de natureza agressiva que tratamos bem enquanto nos convém. Enquanto me convém, eu estou tratando bem alguém. Pisa no meu carro. Fala uma coisinha que eu não gosto. Aí eu fico no meu estado normal, agressivo. Porque a gente, na linha evolutiva, a gente está muito mais próximo da animalidade do que da angelitude. A gente ainda está aprendendo a se humanizar. Deixar de ser primitivo. Então é óbvio que a gente tem uma natureza assim,
mas agressiva. E a melhor forma de trabalharmos a capacidade de perdoar é trabalhar arduamente para que mudemos o nosso status de natureza agressiva para o de natureza pacificadora. E a nossa salvação depende desse esforço. Porque se a gente não mudar a nossa natureza de agressiva para pacificadora, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar a capacidade de perdoar alguém. Vai faltar compreensão, vai faltar paciência, vai faltar vários atributos da natureza pacificadora. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como é a caridade conforme Jesus a entendia. Qual é a resposta? Benevolência para com todos, indulgência para com os sentimentos alheios e perdão das ofensas. Quando a gente não pratica o perdão, estamos faltando com caridade. Não é verdade? Isso é fato. Aos olhos de Jesus, estamos faltando com caridade. E Kardec lá na frente vem falar depois, no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então a gente pode entender que não trabalhar para mudar a natureza agressiva para a natureza pacificadora também não há salvação. Que não existe trabalhar a capacidade de perdoar se a gente não se esforçar por mudar a nossa natureza. Qual salvação que Jesus se referia? O mundo de regeneração que já está batendo na porta. Que muita gente acha que por ser espírita já está com um voucher garantido. Que ilusão, né? Isso é tão importante, a questão de mudar a natureza agressiva para a pacificadora, que Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. No livro Palavras de Vida Eterna, o benfeitor Emmanuel, ele faz uma importante observação, uma importante reflexão em relação a essa passagem de Jesus, no capítulo intitulado de Pacifica Sempre, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E ele diz assim: por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. De tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucuras. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. A paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Porque o amor de Deus, ele é um ciclo. Ele sai do Pai, do Criador. No nosso caso, passa por Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, passa do Espírito de mais alta envergadura que está próximo de Jesus. Depois para o próximo, para o próximo. E assim o amor de Deus vai chegando até nós. Quando alguém nos trata mal, e eu retribuo aquele
maltratamento da mesma forma, o que eu fiz? Eu interrompi o ciclo de amor. Eu interrompi o ciclo de amor. Será que isso não é grave? Eu fui tratado mal, não importa por quem seja. Da minha esposa, a atendente da padaria. E eu respondi de forma áspera, ou até pior, eu respondi com a indiferença, com silêncio. Porque tem silêncio e silêncio. O silêncio que a Emmanuel fala aqui é não discute, não bate boca. O silêncio com indiferença, quando você sempre dá bom dia para alguém, quando você sempre conversa de forma natural com alguém, você deixa de conversar de forma natural, você declinou, você piorou a forma que você tratava aquela pessoa. A gente está devolvendo o mal com o mal. A gente está interrompendo o ciclo de amor que saiu de Deus, passou por Jesus, passou por N entidades de luz até chegar até nós. E nós devemos sim continuar sendo instrumento de amor para o ciclo continuar. E aí, toda vez que nós tratamos mal alguém ou reagimos mal a um tratamento recebido, nós interrompemos esse ciclo de amor. E dificilmente a gente reflete nessa nossa falta de responsabilidade. Porque a gente sempre busca justificativa. Eu sou imperfeito mesmo. Aí a pessoa já cai no desleixo. Eu sou imperfeito, eu posso errar. Sempre essa justificativa. Não tem problema guardar mágoa, não, eu sou imperfeito. Esse aí está mais atrasado do que ele mesmo percebe. Toda vez que a gente sofre por conta de um erro alheio, nós não estamos sofrendo por conta desses erros das outras pessoas. Nós sofremos por não saber lidar com os erros alheios, por não saber lidar, por não conseguir enxergar um espírito infantil habitando um corpo de adulto. Já paramos para analisar como é que recebemos os insultos, como é que recebemos uma provocação, uma agressividade gratuita? Como é que o ser humano recebe? Depende da sua posição evolutiva. Vamos fazer um exemplo. Vamos dividir essa posição evolutiva em três. Os espíritos mais evoluídos, encarnados, os de evolução mediana e os menos evoluídos. Quando eles são agredidos, gratuitamente principalmente, como é que reage? Os mais evoluídos não sentem necessidade de perdoar. Por quê? Pelo fato de não ter se sentido ofendido. Pois eles têm a consciência de que o agressor, ele não agiu por maldade, mas por pura ignorância, por não ter ainda aprendido a lição do amor e do respeito. Essas pessoas mais evoluídas, elas sabem que o ofensor, ele é portador de uma mente enferma, que necessita mais de cuidados do que de revide. Então tem mais lucidez de raciocínio, tem mais lucidez, por isso que não reage, porque sempre entende que o agressor é um enfermo necessitado de cuidado. E os de evolução mediana, esses aí eles não perdoam automaticamente, eles recebem o impacto da ofensa, não tem como evitar a raiva porque é fisiológica, mas não a conservam por muito tempo. Eles não deixam que a raiva se intoxique e se transforme em mágoa, deixando o lado espiritual prevalecer sobre o lado animal. Então recebem o impacto da ofensa, não tem como evitar. Alguns se encontram nessa posição de evolução mediana, não tem como evitar o impacto da ofensa. O que tem como evitar é o cultivo da raiva, não permitindo que ela se transforme em mágoa, eliminando a raiva ainda em seu nascedor. Isso aí tem, é facultativo. E os menos evoluídos? Os menos evoluídos, eles conservam a mágoa por um longo ou longuíssimo período. A natureza animal predomina sobre a espiritual, porque agem mais por instinto que pela razão. Estes demonstram ser tão ou mais infantil
do que o próprio ofensor. E talvez essas sejam reflexões úteis para que a gente possa corrigir nossas condutas em relação ao perdão. Cristiano, o perdão é esquecimento total do que nos fizeram? Depende. Do ponto de vista espiritual, sim. É o esquecimento das ofensas, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Do ponto de vista da psicologia profunda, não. Do ponto de vista da psicologia profunda, perdoar é devolver o mal com o bem. Porque esquecer já não depende da gente, depende da nossa memória. São informações minomáticas registradas no hipocampo. Eu não tenho como botar a mão aqui e arrancá-las. Não depende de mim. Do ponto de vista poético, do ponto de vista espiritual, os espíritos, a maioria deles narram de forma poética, aí sim, esquece. Ah, me fizeram mal, esquece. Do ponto de vista poético, sim. Do ponto de vista da psicologia profunda, conforme nos narra na questão 887 no Livro dos Espíritos, é devolver o mal com o bem. Primeiro ponto, não devolver o mal com o mal. Segundo ponto, devolver o mal com o bem. Se nós fomos magoados, imagina que aqui é um rio. Um rio sinuoso, obviamente, como é a nossa vida, né? A nossa vida é cheia de percalços. Lá no finalzinho do rio está o nosso fim, nosso objetivo, que é a angelitude, se tornar espírito puro. Eu estou no leito do rio, estou navegando. Eu fui magoado, eu fui ofendido. Se eu fui magoado ou não vai depender de mim. Eu fui ofendido. Se eu me magoei, eu saí do leito do rio e fui mais para a beirada. Encostei no banco de areia. Eu diminuí a minha velocidade de evolução. Concorda? Eu não trabalhei para dizimar a raiva ainda do seu nascedor. Eu fiquei cultivando aquela raiva, aquela raiva, ela evoluiu, se transformou em mágoa, se transformou em rancor. Aí eu saí daquele banco de areia, onde eu ainda navegava mesmo que lentamente, e fui para a terra. O barco encalhou. Não avança 1 centímetro. Ficou mais difícil, né? E se eu desencarno nessa situação? Encalhar. Aí vem todo o processo de reparo, reconcilia-te mais depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao ministro da Justiça, para que o ministro da Justiça te entregue, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz ao ministro da Justiça, e para que ele não nos coloque novamente em prisão, de onde de lá não serás até que seja pago o último ceitil. Ou seja, eu vou ter que reencarnar algumas vezes com aquele a quem me fez mal, para colocar o barquinho de novo no leito do rio. Só Deus sabe a custa de quantas encarnações. Eu pratiquei o mal, fui eu o ofensor. E eu não me perdoei. A pessoa a quem eu pratiquei a maldade já me perdoou, espírito mais evoluído. Mas eu não me perdoei. E aí eu fico com um sentimento de culpa. Aí o que acontece? Eu vou lá para o outro lado do leito. Eu entro no banco de areia. E eu não tratei aquele sentimento de culpa. Eu não tratei, eu alimentei. O que aconteceu agora? Aquilo dali virou um ressentimento, porque a culpa se intoxicou e virou ressentimento. Ela saiu do banco de areia e foi para a terra. E eu desencarnei com esse sentimento de culpa intoxicado, com esse ressentimento no meu coração. Eu não me perdoei. Qual será o reflexo futuro das próximas encarnações? Eu vou reencarnar, segundo Joana de Ângeles, com a frissura do psiquismo. Aí eu vou ter de passar pela experiência do autismo, da esclerose múltipla, ou qualquer outra disfunção orgânica ou psíquica, para reajustar
essa fissura causada no psiquismo por eu não ter tratado enquanto era tempo o sentimento de culpa na encarnação anterior. Olha só a necessidade de se tratar e de se corrigir o quanto antes. No livro Coração em Vida de Maria Dolores, Chico Xavier, no capítulo Amor e Perdão, olha só o que Maria Dolores nos revela. Jesus, depois que foi crucificado, ao invés de ele subir para o sólio do Altíssimo, Maria Madalena percebe Jesus ainda por aqui. E ela fala: Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Perguntou para Jesus. Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de um amigo que cai. Um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me alterar a celeste alegria ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci às trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Jesus, antes de seguir, veio para auxiliar Judas, aquele Judas que estava sofrendo no vale do suicídio, que tinha traído Jesus e desencadeado tudo que é de trágico que a gente conhece a partir daquele episódio. Essa foi a atitude de Jesus. E por que a gente deve perdoar mesmo sem compreender toda a situação? Para não se arrepender depois. Certa vez uma mulher procurou Chico Xavier, sofrendo, tinha perdido o filho, pequenininho, sofrendo. Como é que perdeu o filho? Uma babá foi passear com o filho, se distraiu, o filho atravessou a rua, o carro passou por cima. E ela guardava um ódio dessa babá. Olha só, enxergar a vida sob o prisma da matéria. Se ela parasse um minuto para raciocinar, Deus não permite que nenhum filho seu sofra desnecessariamente. Deus é infinitamente justo. Por que ela perderia um filho, passaria por essa dor terrível e outra mãe não? Só para concatenar essa situação. Aí a pessoa não para, fica cega pela dor. Porque a dor é forte. Se a pessoa não tiver um certo preparo, uma certa instrução, enlouquece. E ela estava enlouquecida, estava cega. Guardava esse rancor da babá. Aí Chico, pelo amor de Deus, você tem que perdoar essa mulher. Mas de jeito nenhum. Se ela não tivesse se distraído, eu não teria perdido meu filhinho. Você não sabe. Na missa um terço, você tem que perdoar. Não posso, não tenho condições. O nosso querido benfeitor Emmanuel está nos esclarecendo uma coisa importante. Você deve saber. O quê? A pessoa que tinha que ter ficado lá, de acordo com a sua programação reencarnatória, nos cuidados daquela criança no momento do atropelamento, não era sua babá. Não, quem era? Você. Era você que deveria estar lá. Seu sofrimento hoje seria maior? E ela responde: infinitamente. Porque se tem uma coisa pior do que sentir ódio, é sentir remorso. Isso mata a pessoa. Muito provavelmente ela já teria cometido suicídio pelo remorso que ela estaria sentindo. E Chico falou: e a revelação não termina por aí. Não. Aquela babá, antes de reencarnar, ela pediu, para você não sofrer tanto, ela pediu para interferir nesse processo e ela ficar naquele papel na história, e não você, porque ela era sua mãe na vida passada. Ela não queria que você sofresse tanto. Ela não queria
parou. Ela falou: não, minha filha, eu aguento. Você vai sentir ódio de mim. Eu aguento. Pode deixar que eu vou assumir esse papel. E ela estava sentindo ódio da mãe, que por amor se colocou no lugar dela. Perdão pela emoção, que Jesus abençoe.